Fala aí, gurizada. Vamos à nossa terceira aula de frações. O que nós vamos aprender hoje, então? O que são números mistos? Como transformar uma fração imprópria em número misto? Como transformar um número misto em fração imprópria? Frações equivalentes? Simplificação de frações? Comparação de frações. Tem bastante tópico aqui para a gente trabalhar, tá? Quem não assistiu às duas primeiras aulas de frações, eu sugiro que volte lá e assista, senão não vai entender muita coisa aqui. Essas aulas são todas em sequência. Nós temos 4 aulas sobre frações e essa daqui é a terceira das 4 aulas. A gente vai trabalhar bastante a parte de frações impróprias nessa aula. Então vamos lá. O primeiro tópico é número misto. O que é um número misto? Então, o número misto ele vem do conceito de fração imprópria. O que é fração imprópria? A gente viu na última aula. Fração imprópria é aquela que tem o numerador, que é o númerozinho de cima, maior do que o denominador, que é o númerozinho de baixo da fração. Então, as frações impróprias elas podem ser escritas por meio de números primos. Então, nós temos duas formas de escrever. Uma das formas é com uma fração imprópria e a outra é com um número misto. E são formas equivalentes. Então, representam a mesma coisa. Tá? Os números mistos são compostos por uma parte inteira e uma parte fracionária. Somente que eu vou destacar esse detalhe. Somente as frações impróprias podem ser descritas na forma de número misto. As frações próprias elas não possuem parte inteira, elas só possuem a parte fracionária. A gente vai ver daqui a pouco o que é a parte inteira e o que é a parte fracionária do número misto. Olha só um exemplo, tá? Vamos pegar aqui a fração 7/4. A fração 7/4 eu representei ela, ó. Então, 7/4, 7 partes pintadas de um total de 4. Lembrem da última aula. Para representar uma fração imprópria, eu preciso de mais de uma barrinha, aqui no caso mais de um círculo, tá? Usei círculo para representar. Então, eu tenho um círculo inteiro e os 4 pedaços pintados, e um outro círculo com mais 3 pedaços pintados, os 2 círculos divididos em 4 pedaços. E aqui nós temos a representação da fração 7/4. Olha só, a gente pode entender essa fração aqui da seguinte forma. Nós temos uma parte inteira. O que é a parte inteira? Esse círculo aqui está totalmente pintado. Ele é uma parte inteira. Tá? Por que inteiro? Porque está totalmente pintado. E temos mais uma parte fracionária. Qual é a parte fracionária? Esse círculo aqui que não está totalmente pintado, que é a representação de uma fração própria, que é o 3/4. Olha só, 3 partes pintadas de um total de 4. Então eu posso representar essa fração aqui por meio de uma fração imprópria, 7/4, mas eu também posso representar por meio de um número misto. Que número é esse? 1 inteiro e 3/4. Olha só, 1 inteiro e 3/4. Essas duas formas de representação são formas equivalentes. Representam a mesma coisa. O que é essa mesma coisa? Essa fração aqui que está pintada no desenho. Tá bom? Mais alguns exemplos, ó. Vamos ver mais alguns exemplos. A fração 7/3. Como é que eu represento a fração 7/3? Então, eu vou pegar um círculo aqui, ou pode ser uma barrinha também, tá? Eu ensinei para vocês com barrinha, pode usar barrinha também, tá no mesmo. Então, eu vou pegar, vou dividir em 3 partes e vou pintar 3. Aí eu pego outro círculo, divido em 3 partes também e pinto mais 3. E aqui já deu 6, ó. E pego mais um círculo, divido também em 3 partes e pinto uma delas. Então, 3, 6, 7 partes pintadas de um total de 3. Lembrem que a quantidade de pedaços que eu vou dividir o círculo ou a barrinha é esse daqui, ó. É o denominador da minha fração. Então, lá no anterior, olha aqui, ó, era 4. Eu dividi em 4 partes, eu dividi em 4 partes. Nessa agora é 3, ó. Então dividi em 3 partes, dividi em 3 partes e dividi em 3 partes. Eu tenho que fazer quantas barrinhas ou quantos círculos forem necessários até que eu consiga pintar todos os pedaços que eu preciso. Aqui eu preciso pintar 7 pedaços. Então, vou ter que fazer um círculo, 2 círculos, 3 círculos para poder pintar os 7 pedaços. Quantos forem necessários. Tá bom? Olha só, agora a parte inteira não é 1, é 2. Por quê? Porque eu tenho 2 círculos totalmente pintados e a parte fracionária, que é essa daqui, ó, é 1/3, porque é um círculo
dividido em 3 partes e um dos pedaços só que está pintado, tá bom? Então, o número misto que representa essa fração imprópria é 2 inteiros e 1 terço. Mais um exemplo, ó, 15 quartos. 15 quartos eu vou ter que dividir as barrinhas em 4 partes. Aqui eu fiz quadradinhos, ó. Então, 1 dividido em 4 partes dá 4, mais 1 dá 8, mais 1 dá 12 pedaços, e falta 3 agora, ó, 13, 14 e 15. Então eu tive que fazer 4 barrinhas, pintar totalmente 3 delas, tá? Que fechou 12 pedaços pintados, e mais uma barrinha que eu não pintei totalmente. Eu pintei 3 pedacinhos para fechar os 15. Então a parte inteira agora é 3, porque eu tenho 3 barrinhas totalmente pintadas, e a parte fracionária é 3 quartos, que é a barrinha que não está totalmente pintada. Então, parte inteira e parte fracionária. Os números mistos são compostos por uma parte inteira e uma parte fracionária, como eu falei antes. Qual é o número misto, então? 3 inteiros e 3 quartos. Tá? Ó, a parte inteira do número misto representa a quantidade de barras cheias, ou seja, completamente pintadas, enquanto a parte fracionária representa a barra que não está cheia no desenho. Tá? Então, parte inteira, as barras totalmente pintadas. Parte fracionária, a barrinha que não está totalmente pintada. Ou círculo, tanto faz. Como é que a gente transforma uma fração imprópria em número misto? Bom, a gente pode usar o desenho, né? Vocês viram ali que pelo desenho a gente consegue entender qual é o número misto que está por trás da fração imprópria. Mas tem outro jeito de fazer isso. Qual é o outro jeito? Utilizando uma divisão. Uma divisão inteira, tá? Que divisão é essa? Bom, aqui eu tenho 3 exemplos para a gente fazer. A gente vai pegar o numerador da fração e dividir pelo denominador da fração. Então, eu vou fazer 7 dividido por 4. Aí alguém vai dizer, professor, mas não consigo dividir 7 por 4 porque não dá uma divisão exata. Realmente, não dá uma divisão exata, mas a gente consegue fazer uma divisão inteira aqui. Olha só. Então, fiz, ó, 7 dividido por 4 dá 1, né, porque o 4 cabe uma vez no 7. Então, 1 vezes 4 dá 4, tira 4 e sobra 3. Pessoal, essa divisão aqui remonta o número misto. Por quê? Porque o quociente da divisão vai ser a parte inteira, que é 1, vai dar 1 inteiro, e o resto da divisão, que é o 3, vai ser o numerador da parte fracionária. E quem é que vai ser o denominador da parte fracionária? O denominador da fração imprópria, que é o 4. Então, aqui eu vou ter, pessoal, 1 inteiro, ó, quociente é 1, e a parte fracionária é 3 quartos. Tá? O 3 é o resto, vem aqui em cima, e o 4 é o denominador da fração imprópria, vem aqui embaixo. Então, posso também, além do desenho, eu posso fazer a divisão inteira e encontrar o número misto. Próximo exemplo, ó, 7 dividido por 3. Perceba que eu estou usando os mesmos exemplos que eu já fiz antes com desenhos. Então, 7 dividido por 3. Bom, 3 cabe 2 vezes no 7, que dá 6 e sobra 1. Qual vai ser o número misto, então? Parte inteira 2, então 2 inteiros, e parte fracionária 1 terço. Então, 2 inteiros e 1 terço. E o próximo aqui, ó, 15 dividido por 4, último exemplo. O 4 cabe 3 vezes no 15, que dá 12 e sobra 3. Então, a parte inteira é 3 inteiros e a parte fracionária é 3 quartos. Ó. Resto 3, 3 quartos. Tá bom? Agora sim, como transformar um número misto em fração imprópria? E se eu tenho o contrário? E se me dão um número misto e eu quero fazer a forma de fração imprópria dele? Melhor, eu quero encontrar, não vou falar fazer, né? Quero encontrar a forma de fração imprópria dele. Como é que eu faço isso? Como funciona esse procedimento? Posso fazer o desenho? Pode. Pode fazer o desenho também. Se tu pegar o número misto e fizer o desenho, tu vai conseguir encontrar a fração imprópria. Mas além do desenho, tem um outro procedimento. Qual é o procedimento? Seria a prova real da divisão. Bom, olha só, peguei um exemplo aqui, 1 inteiro e 3 quartos, que é a fração que a gente já tinha antes ali. O que eu faço? Eu pego o denominador da fração, que é o 4, multiplico pela parte inteira, que é 1, e adiciono o numerador da parte fracionária. Então, 4 vezes 1 dá 4, mais 3 dá 7. Então, vai dar 7 no numerador
E o denominador vai ser o quê? Vai ser o mesmo denominador da parte fracionária, vai ser 4. Tá? O denominador é sempre o mesmo, tanto no número misto quanto na fração imprópria. Então, 4, ó, de novo, 4 vezes 1 dá 4, mais 3 dá 7. 7 quartos. Próximo exemplo, ó, 2 inteiros e 1 terço. Então, vai ser 3 vezes 2, que é 6, mais 1 dá 7. Vai dar 7 terços. Ó, 7 terços. Então, pega o de baixo, multiplica pela parte inteira e adiciona o numerador aqui em cima. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E o último aqui, ó, 4 vezes 3 dá 12, mais 3 dá 15. Então, vai ficar 15 sobre 4. Ó, 15 quartos. Tá bom? Bom, agora o próximo tópico, que é um tópico muito importante. Esse tópico aqui de frações equivalentes ele é muito importante porque ele nos dá toda a base para realizar as operações entre frações, principalmente a adição e a subtração. A adição e a subtração, as regrinhas da adição e da subtração são pautadas só no conceito de frações equivalentes. Depois a gente vai ver o porquê disso, tá? Então, frações equivalentes são aquelas que aparentemente são diferentes, mas que possuem o mesmo resultado. Então, são equivalentes, são a mesma coisa. Sendo assim, elas representam a mesma parte de um todo, indicando uma mesma quantidade. Aqui eu volto lá para o conceito inicial de frações. O que é uma fração? Uma fração é uma parte de um todo. As frações equivalentes nada mais são do que partes de um todo que representam a mesma coisa. Então, posso ter 2, 3, 4 frações que sejam equivalentes entre si e elas vão representar a mesma quantidade, a mesma parte de um todo. Olha só, as frações 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos são equivalentes. Mas será que são mesmo? Vamos verificar. Olha só, eu desenhei aqui a fração meio, então peguei uma barra, dividi em duas partes e pintei uma delas. Pintei a metade, né? Peguei uma barra aqui para representar a fração 2 quartos, dividi em 4 partes e pintei também a metade dela, que são duas barrinhas, dois pedacinhos. E a outra fração, 4 oitavos, eu dividi a barra em 8 pedaços e pintei 4 deles, que também representam a metade. Ó. Percebam que a parte pintada no meio é a mesma parte pintada no 2 quartos e a mesma parte pintada também no 4 oitavos. Por isso que essas frações são equivalentes, porque elas representam a mesma parte de um todo. Representação das frações equivalentes. Olha só. Observe a fração 9/12. Se a gente dividir o numerador e o denominador por 3, vamos obter 3 quartos. Concordam comigo? Ó, se eu dividir o numerador, que é o 9, por 3, vai dar 3. Se eu dividir o denominador, que é 12, por 3, vai dar 4. Tá? Então, peguei e dividi por 3 o numerador e o denominador. O que aconteceu, pessoal? Quando eu fiz esse procedimento de dividir o numerador e o denominador por 3, eu encontrei uma forma equivalente daquela fração. Então, a fração 9/12, que está representada nesse desenho, ela é equivalente à fração 3 quartos. Olha só. É só a gente enxergar pelo desenho aqui, ó, que podemos observar a equivalência entre essas duas frações. Por que elas são equivalentes? Porque eu forcei que elas fossem equivalentes no momento que eu dividi o numerador e o denominador pelo mesmo número. Precisa ser por 3? Não precisa ser por 3, pode ser por qualquer número, desde que o numerador e o denominador sejam divididos pelo mesmo número. Se isso acontecer, eu vou estar realizando uma simplificação de frações e encontrando uma forma equivalente daquela fração. Bom, em alguns casos a gente não consegue fazer essa simplificação, né? Não consegue, tá? Mas aí a gente vai trabalhar isso em seguida. Anote que as representações de cada uma das figuras são diferentes, mas o valor numérico resultante é igual. Agora nós vamos ver o que eu acabei de falar, a simplificação de frações. O que é a simplificação de frações? É esse processo que eu acabei de fazer ali na fração 9/12 e chegar na fração 3 quartos. Então podemos
confirmar a equivalência das frações dividindo ambos, numerador e denominador, pelo mesmo número quantas vezes forem necessárias até que cheguemos à sua forma irredutível. Então a gente pode simplificar as frações até chegar na forma irredutível. O que é forma irredutível? É aquela forma da qual não temos como simplificar mais, não se pode reduzir mais aquela fração. A partir da simplificação a gente encontra quantas formas equivalentes nós pudermos a partir dela. Por quê? Porque às vezes a gente não simplifica uma fração uma vez só para chegar na forma irredutível. Simplifica várias vezes, a gente vai ver aqui. Então olha só, dois exemplos. 30 25avos e 100 150avos. Essas frações possuem várias formas equivalentes. Tanto o 30 25avos quanto o 100 150avos. Como é que a gente vai encontrar a forma equivalente que a gente chama de forma irredutível dela? Simplificando a fração. Então, como é que a gente simplifica? Dividindo o numerador, que é o númerozinho de cima, e o denominador, que é o númerozinho de baixo, pelo mesmo número. É importante para isso conhecer os divisores. Então, por isso que antes das frações a gente trabalha com múltiplos e divisores, para que a gente chegue aqui nessa etapa e saiba o que é um divisor de um número. Então, o 30 tem vários divisores. Quem são os divisores de 30? São aqueles números pelos quais eu consigo dividir o 30 e dar uma divisão exata. E o 25 também tem vários divisores, que são aqueles números pelos quais eu consigo dividir o 25 e dar uma divisão exata. Bom, o que nos ajuda a simplificar as frações? Os critérios de divisibilidade. Bom, os mais importantes aqui eu diria que são os critérios de divisibilidade por 2, por 3 e por 5. Tá? Por exemplo, na primeira fração nós vamos utilizar o critério de divisibilidade por 5. Eu sei que os números são divisíveis por 5 quando eles terminam em 0 ou em 5. O 30 termina em 0, portanto ele é divisível por 5. E o 25 termina em 5, portanto ele também é divisível por 5. Então eu posso simplificar essa fração aqui por 5. Eu consigo dividir o numerador e o denominador por 5. Olha só, 30 dividido por 5 vai dar 6 e 25 dividido por 5 vai dar 5. 6 quintos é a forma equivalente à fração 30 25avos, que a gente chama de forma irredutível, porque eu não tenho como simplificar mais essa fração, ela está na sua forma mais reduzida possível. Se vocês fizerem o desenho dessas duas frações, 30 25avos e 6 quintos, que são frações impróprias, vocês vão verificar no desenho que elas são equivalentes, porque a parte pintada aqui vai ser equivalente à parte pintada aqui, vai ser proporcional, tá? Se vocês fizerem o desenho direitinho, vão conseguir enxergar isso. Eu não vou fazer aqui. A próxima fração é 6 150avos. Aqui, pessoal, eu vou simplificar. Poderia simplificar por 5 se eu quisesse, tá? Mas eu vou simplificar por 2. Por quê? Porque o 100 é par e o 150 também é par. E números pares eu sei que são divisíveis por 2. Então, olha só. Simplifico por 2. 100 dividido por 2 dá 50. 150 dividido por 2 dá 75. 50 75avos é uma forma equivalente à fração 100 150avos. Só que eu posso simplificar de novo essa fração. Agora não posso simplificar por 2, porque o 75 é ímpar. Mas eu posso simplificar por 5. Poderia ter começado simplificando por 5? Poderia. Ia dar no mesmo, chegar no mesmo resultado. Aí teria que simplificar por 2 depois, tá? Então, ó, simplifico agora por 5. Então, 50 dividido por 5 dá 10. 75 dividido por 5 dá 15. E, pessoal, eu consigo simplificar de novo por 5, porque o 10 é dividido por 5 e o 15 também. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. Cheguei na fração 2 terços. Agora eu não consigo reduzir mais. Então, percebam que eu tenho várias frações equivalentes entre si aqui. 100 150avos, 50 75avos, 10 15avos e 2 terços. Essas 4 frações são equivalentes. Se vocês fizerem o desenho dessas 4 frações, vão conseguir verificar a equivalência. A parte pintada vai ser proporcional, vai ser equivalente à parte pintada em todas elas aqui, ó, do 2 terços, do 10 15avos, do 50 75avos e do 100 150avos. Tá?
Olha só, para que serve essa simplificação de frações? Também, até diria um conceito mais abrangente aí, porque a simplificação de frações está dentro da equivalência. Para que serve então a equivalência de frações? Também serve para comparar frações. O que é comparar? É dizer quem é maior e quem é menor. Isso é comparar. A gente vai comparar frações utilizando, sim, o conceito de frações equivalentes aqui. Então, olha só, a equivalência de frações também é utilizada para comparar frações. Basta que se reduza as frações ao mesmo denominador, utilizando o que? O mínimo múltiplo comum, que a gente aprendeu lá nos múltiplos divisores. Então, dessa forma, nós podemos realizar a comparação. Por que o mínimo múltiplo comum? Porque o mínimo múltiplo comum ele é múltiplo de ambos os denominadores e nós podemos formar uma fração equivalente utilizando o mesmo denominador. E aí a gente pode comparar. No momento que a gente tem o mesmo denominador, nós conseguimos comparar. Olha só, eu tenho 3 exemplos aqui. Ó. Quem é maior, 3/5 ou 2/3? Não sei. A gente vai fazer o procedimento e vai verificar. Quem é maior, 3/4 ou 5/8? E aqui, quem é maior, 5/6 ou 3/4? Olhando assim, pessoal, não tem como saber. O que a gente vai fazer? Vai fazer o desenho para verificar? O desenho pode não ser muito preciso, tá? Então, a gente vai usar essa técnica aqui de comparação, que é reduzir as duas frações ao mesmo denominador, e aí sim a gente consegue comparar, porque se eles têm o mesmo denominador, a gente consegue comparar pelos numeradores, a gente vê quem é o maior e quem é o menor, para poder realizar esse procedimento de maneira mais precisa. Olha só, eu vou calcular o MMC entre os dois denominadores, que é o 5 e o 3. É sempre o MMC entre os denominadores? Sim, sempre entre os denominadores. Então, calculando o MMC entre 5 e 3, eu não vou fazer o cálculo aqui, porque a gente acabou de trabalhar MMC, vai dar 15. Olha só então, o que vai acontecer? Eu vou transformar a fração 3/5 em uma fração de denominador 15. Olha para cá. Bom, o 3 está para o numerador, aqui em cima, que eu não sei quanto é, e o 5 está para o denominador aqui embaixo, que é o 15. O que está acontecendo aqui? Eu pergunto para vocês. O que eu fiz com o 5? O que eu tenho que fazer com o 5 para chegar no 15? Alguém mais atento vai responder. Bom, o 5, o que eu fiz com ele? Eu multipliquei por 3 para chegar no 15, né? Porque 5 vezes 3 dá 15. Ah, então eu peguei o 5 e multipliquei por 3. Logo, eu vou pegar o 3 aqui em cima e vou fazer o mesmo procedimento. Vou multiplicar por 3 para descobrir qual é o numerador. Por quê? Para manter a igualdade, para manter a equivalência das frações. Eu não posso pegar o 5, multiplicar por 3 e chegar no 15 e pegar o 3 aqui em cima e multiplicar por outro número. Não, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador e no denominador da fração para manter a equivalência. Assim como na simplificação eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número, aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, se o MMC é 15, é porque o 5 foi multiplicado por 3. Então, o 3 também tem que ser multiplicado por 3 para colocar a forma equivalente dele aqui em cima, que vai ser o 9, tá? E o 2/3, pessoal, o que aconteceu com 2/3? Bom, o 3 se transformou em 15. Como é que eu transformo o 3 em 15? Multiplicando por 5, né? 3 vezes 5, 15. Então, eu vou pegar o 2 e também vou multiplicar por 5 para ver qual é o número que vai ficar aqui em cima. Ó, então, como é que ficou a forma equivalente dessa? 5 vezes 3, 15, que era o MMC, ó, o MMC, e 3 vezes 3 dá 9. Então, 9/15 é equivalente a 3/5. E a outra fração ficou 3 vezes 5, que é 15, que é o MMC, né? Eu já sabia que era 15 por causa do MMC. E 2 vezes 5 também, multipliquei por 5, em cima deu 10. Então, 10/15 é a mesma coisa que 2/3. Qual é a maior? 9/15 ou 10/15? Bom, a maior é 10/15, né? Porque o 10 é maior do que o 9. Então, retomando, qual é o procedimento? Tu calcula o MMC entre os denominadores das frações, né, entre 5 e 3, e encontra as formas equivalentes. Como que encontra? Comparando as frações. Bom, o 5 se transformou em 15 porque 5 vezes 3 é 15.
Então, o 3 eu também vou ter que multiplicar por 3 para chegar no numerador, que é 9. E o 3 se transformou em 15 aqui, ó, multiplicando por 5. Então, eu vou pegar o 2 e também vou multiplicar por 5. Vou fazer o processo inverso ao processo de simplificação, né? A simplificação a gente divide em cima, divide embaixo. Aqui, na comparação, a gente multiplica embaixo e multiplica em cima. Então, ó, 2 terços, né? 2 terços, que é o 10 quinzeavos, é maior do que o 3 quintos, que é o 9 quinzeavos. Consegui comparar as duas frações. Essa é maior do que essa. Próximo exemplo, ó, o MMC entre 4 e 8 é 8. Tá? Então, o que aconteceu com 4 para chegar no 8? Ah, professor, 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui em cima eu vou multiplicar por 2 também. 3 vezes 2, então vai dar 6. Ó, 6 oitavos. E o que aconteceu com 8 para chegar no 8? Não aconteceu nada. Eu multipliquei ele por 1, né? O 8 é 8. E o 5 é 5. Então, 8 vezes 1, 8. 5 vezes 1, 5. 5 oitavos. Quem é maior? O 6 oitavos é maior do que o 5 oitavos. Portanto, 3 quartos, que é o 6 oitavos, é maior do que 5 oitavos, que é o 5 oitavos. Tá? 3 quartos maior do que 5 oitavos. E a última, ó, MMC entre 4 e 6 é 12. O que aconteceu? Ó, vamos formar as frações equivalentes. O que aconteceu com o 6 para chegar no 12? Multipliquei por 2. 6 vezes 2, 12. Então, 5 vezes 2 é 10, né? Vai ficar 10 aqui. O que aconteceu com o 4 para chegar no 12? Bom, o 4, se eu multiplicar por 3, dá 12. 4 vezes 3, 12. Então, 3 vezes 3 vai dar 9, ó. 9 dozeavos. Quem é maior? 10 dozeavos ou 9 dozeavos? 10, né? 10 dozeavos. Portanto, o 5 sextos é maior do que o 3 quartos. Então, 5 sextos maior do que 3 quartos. Essa parte é um pouquinho mais chata de fazer, né? Porque tem que encontrar as frações, tem que fazer o MMC e encontrar as frações equivalentes para poder comparar. Mas eu imagino que não seja muito difícil, só praticar, tá? Então, um último exemplo aqui, ó, vamos ordenar todas essas frações aqui, colocar em ordem crescente. Como é que a gente faz isso? Tem um monte de fração. Pessoal, a mesma coisa, vamos calcular o MMC entre os denominadores. 3, 5, 10 e 4. Então, o MMC entre 3, 5, 10 e 4, não vou calcular aqui, dá 60. Então, vamos encontrar as frações equivalentes. Ó. 1 terço vai ser alguma coisa sobre 60, 2 quintos vai ser alguma coisa sobre 60, 3 décimos alguma coisa sobre 60 e 1 quarto vai ser alguma coisa sobre 60. O que aconteceu? Bom, do 3 para o 60 eu tive que multiplicar por 20, né? Porque 60 dividido por 3 dá 20. Então, 1 vezes 20 vai dar 20. Do 5 para o 60 eu multipliquei por 12. Do 10 para o 60 eu multipliquei por 6. E do 4 para o 60 eu multipliquei por 15, né? Como é que eu sei? Porque eu faço 60 dividido por 4 dá 15. 60 dividido por 10 dá 6. 60 dividido por 5, 12. E 60 dividido por 3 dá 20. Então, por isso que eu sei que eu multipliquei por 20, multipliquei por 12, multipliquei por 6 e multipliquei por 15. Como é que vai ficar então? Ó? 1 terço vai ser 20 60 avos, 2 quintos vai ser 24 60 avos, 3 décimos vai ser 18 60 avos e 1 quarto vai ser 15 60 avos. Só colocar em ordem agora, né? Quem é que vem antes? Bom, primeiro vem o 15 60 avos, que é 1 quarto. Depois o 18 60 avos, que é 3 décimos. Depois o 1 terço, que é 20 60 avos. E por último, 2 quintos, que é 24 60 avos. Então essa é a ordem. Ó. 1 quarto, 3 décimos, 1 terço e 2 quintos por último. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Essa parte é um pouquinho mais chata, tá? Mas eu estou à disposição. Até a próxima.